Muito bem, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No ar, mais uma edição do programa Verdades Essenciais da Fé Cristã, um programa da Igreja Evangélica Congregacional no Bancários, em João Pessoa, na Paraíba. Você acompanha a nossa programação através do Facebook, mas esta mensagem também será postada no YouTube. E nós queremos aqui agradecer a você que tem sido fiel à nossa programação, você que tem comentado os nossos vídeos, você que tem compartilhado os nossos vídeos. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a sua família. E você que acessou pela primeira vez o nosso programa, você está na escuta do programa Verdades Essenciais da Fé Cristã com o pastor Cláudio Alves. Durante este mês de maio, nós estamos ministrando algumas palestras especiais voltadas para a família. E nós queremos pensar hoje sobre a temática o remédio para se curar um casamento infectado pelo adultério. É isso aí, nós queremos pensar sobre esta verdade. Como se chama o remédio que deve se utilizar para combater um casamento infectado pelo pecado? Prepare o seu coração e Deus certamente estará falando profundamente ao seu coração através desta ministração. Nós queremos iniciar a nossa palestra lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus. Eu quero convidar a sua atenção para a Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, versículo 13. Assim escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu reconheço que a mensagem que está sendo ministrada hoje, muitas mulheres e até homens que foram vítimas de infidelidade conjugal terão muita dificuldade para digerir ou aceitar esta mensagem. Mas mesmo assim, se eu estou falando a uma esposa, a uma mulher que foi traída pelo seu esposo, pelo seu marido, se o seu casamento chegou à conclusão, à destruição, se o seu lar foi desfeito, destruído, desestruturado devido a um pecado de adultério cometido pelo seu esposo, eu quero pedir a sua atenção para você meditar comigo em algumas verdades que serão abordadas neste momento. Na nossa mensagem anterior, nós pregamos aqui sobre os malefícios causados pelo pecado do adultério. E nós apresentamos aqui alguns problemas que esse pecado tem gerado na vida de muitos casais, que o pecado do adultério tem afetado não só a vida dos casais, mas quando essa família já possui filhos, toda a família sofre quando um cônjuge cai nesse erro, nesse pecado, nessa transgressão, nessa iniquidade chamada de adultério ou infidelidade conjugal. Nós sabemos que no contexto secular, ou no contexto evangélico, o adultério muitas vezes ele é cultuado, o adultério ele é honrado. E muitas pessoas que não são crentes na pessoa do Senhor Jesus, não são cristãs, até brincam com o adultério, né? E chamam o adultério de dar uma escapadinha, de pular cerca. Há dois termos vulgares muito utilizados aqui no Nordeste, né? Quando o homem trai a sua mulher sexualmente ou vice-versa, que por uma questão de ética eu não quero trazer aqui esses dois termos utilizados para classificar o pecado do adultério. Mas eu quero que você saiba que, biblicamente, adultério, infidelidade conjugal, deslealdade conjugal, traição conjugal, biblicamente não é pular cerca.
biblicamente não é dar uma escapadinha, mas segundo a Bíblia, adultério, infidelidade, traição, deslealdade sexual é pecado, é iniquidade, é transgressão. E na nossa palestra anterior nós falamos aqui que a Bíblia diz que os adúlteros aqui inclui tanto a esposa quanto o esposo. Se alguém morrer na prática do adultério, se alguém morrer sem ter alcançado o perdão de Deus, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Nós sabemos que é inaceitável, é inconcebível alguém que se diz crente, alguém que se diz convertido, alguém que se diz regenerado pelo Espírito Santo, essa pessoa cometer o pecado da infidelidade ou do adultério, e essa pessoa continuar na prática do adultério ou da infidelidade. A Bíblia nos ensina, na primeira epístola do apóstolo João, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o que permanece dentro desse pecador, homem ou mulher, que já nasceu de novo, diz a Bíblia, é a divina semente, a palavra de Deus. Então, já que a palavra de Deus habita dentro de um pecador regenerado, e o Espírito Santo também, habita dentro de alguém que já nasceu de novo. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia nos ensina, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu volto a citar para você o que disse João: aquele que é nascido de Deus não vive na prática, no exercício do pecado, porque diz a Bíblia que dentro dessa pessoa convertida está a divina semente, que é a palavra de Deus. Dentro dessa pessoa regenerada está o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se diz uma pessoa convertida, se você se diz uma pessoa crente na pessoa do Senhor Jesus, se você advoga que já foi perdoado por Deus, justificado por Deus, regenerado pelo Espírito Santo, e se você continua na praticidade, no exercício da prática do adultério, você como uma pessoa crente, então faça uma autoanálise da sua regeneração, porque diz a Bíblia que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E nós falamos aqui que não só o pecado contribui para a condenação de alguém. Nós sabemos que o grande problema do pecador, que contribui para a sua condenação, é ele morrer não regenerado pelo Espírito Santo. Porém, devemos perceber que a Bíblia diz que quem é regenerado pelo Espírito Santo não tem prazer de estar praticando o quê? Pecado conscientemente. E nós sabemos que adultério, infidelidade conjugal, deslealdade conjugal, traição conjugal é pecado, é iniquidade, é transgressão. E nós falamos aqui que esse pecado tem trazido muita desordem na família. Esse pecado tem gerado muitas brigas na família. Não só os casais brigam devido a um dos cônjuges terem falhado, mas sabemos que ambas as famílias, tanto do esposo como da esposa, muitas vezes querem tomar partido, e muitas vezes essa briga, essa confusão, esse conflito atinge não só o esposo e a esposa, mas também seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, cunhados, familiares, amigos,
e nós sabemos que esse mal chamado adultério tem sido um monstro que tem destruído a estabilidade de muitos casais, de muitas famílias. Nós sabemos que a vítima traída, ela fica perturbada emocionalmente. A vítima traída, ela tem uma incoerência, a vítima traída judicialmente, né? A vítima, aquela pessoa que foi traída, ela fica perturbada emocionalmente. Ela fica desconfiada. Nós sabemos que estamos pensando hoje sobre o exercício do perdão como um remédio que traz cura para um casamento que foi atingido, infectado por esse pecado chamado infidelidade, mas nós sabemos que só Deus, para restaurar os sentimentos, o coração de um homem ou de uma mulher que foi atingido por esse mal chamado adultério. Nós sabemos que no contexto evangélico, muitos pecados trazem escândalo, né? A igreja evangélica, muitas pessoas criticam, né? Mas um dos pecados que tem mais contribuído para trazer escândalos à comunidade evangélica é o pecado do adultério por parte de alguém que diz que já é crente ou nascido de novo. Falamos aqui que os filhos ficam revoltados, né? Quando percebem que seus pais não estão vivendo bem, e muitas vezes o pecado do adultério resulta em separação, resulta em divórcio, e nós sabemos que quem mais sofre nessa história de uma separação, divórcio, é a mulher, principalmente se essa mulher não estudou, não se qualificou profissionalmente, e nós sabemos que muitas mulheres traídas, abandonadas pelo seu marido, voltam para a casa dos seus pais, com 1, 2, 3 filhos ou mais, e muitas vezes vai depender da aposentadoria do seu pai ou da sua mãe, os pais já com a idade privilegiada, as doenças oportunistas atingindo pai e mãe, diabetes, problema na pressão arterial e outros problemas, né? O valor da aposentadoria dos pais já idosos muito mal dá para pagar muitas vezes medicamentos. Às vezes tem idosos que não têm uma casa própria, tem que pagar aluguel. Aí de repente chega uma filha abandonada pelo marido, com um casamento destruído, com 1, 2, 3, 4 filhos e às vezes até mais. E nós sabemos que esses filhos eles crescem sem referenciais, sem educação adequada, sem carinho, sem atenção, sem orientação, sem a figura do pai do lar, e muitos se revoltam. Alguns, quando alcançam, se tornam adolescentes ou jovens, alguns se entregam à prática da prostituição, do consumo de drogas, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, e nós sabemos que alguns se entregam à prática pervertida do sexo, né? Tudo isso são problemas causados por esse mal chamado pecado do adultério. E nós sabemos que esse pecado também traz prejuízos, não só emocionais, não só espirituais a uma família, mas também traz prejuízos financeiros, né? Eu creio que muitas pessoas que estão me acompanhando nesta palestra sabem quantos casais que tinham uma empresa, microempresa, uma empresa até estruturada, né, de médio porte, depois que o esposo ou a esposa, depois que um dos cônjuges cometeu o pecado adultério e houve a separação, o divórcio, que essa empresa, ela foi o quê? Destruída. Ela perdeu a sua estabilidade. Dívidas passaram a destruir essa empresa, porque casamento destruído traz não só prejuízo emocional, sentimental, familiar, mas também traz prejuízo na área financeira. Então nós queremos, nesta palestra, dizer para os amados irmãos e amigos que existe um caminho, existe um remédio para se curar um casamento que foi atingido pela infidelidade conjugal, e esse remédio se chama perdão. Perdão. O perdão é o caminho da cura para um casamento atingido pelo adultério. Quero que você saiba que perdoar não é esquecer. Não existe perdão mental. Não existe perdão psicológico.
Existe perdão emocional, sentimental, porque se um cônjuge ele falha, ele peca, ele adultera, ele se humilha, pede perdão ao cônjuge que foi vítima, e a vítima perdoa, pode crer, a menos que a vítima seja atingido por uma doença psicossomática, mental ou psicológica, chamada de mal de Alzheimer ou amnésia, você pode crer. Se a vítima não for atingida por uma doença dessa, ela nunca vai esquecer o pecado do adultério, que ela foi vítima por parte do seu cônjuge, aquela pessoa que prometeu amar, cuidar dela, na saúde, ou na doença, na riqueza, ou na escassez. Agora, alguns dizem, alguns cônjuges traídos, quando eu sentir vontade, eu vou perdoar. Se depender dos seus sentimentos, de você sentir vontade, você nunca vai sentir. E eu quero dizer para você que é convertido ou convertido ao Senhor Jesus, que nós que somos cristãos não devemos ser regidos pelos nossos sentimentos ou emoções. Nós sabemos que perdoar é uma questão de obediência, é uma questão de graça. E nós sabemos que perdoar é um ato de nobreza, um ato de obediência. Perdoar também é jogar fora o lixo emocional, chamado raiva, ira, rancor, revolta e por aí vai. Então, o cônjuge traído, para que ele consiga reconstruir o seu casamento, esse cônjuge traído precisa fazer uma digestão emocional, né? Eu não sei se você já ouviu esse termo, eu acho engraçado, né? Eu já fui pastor interior durante alguns anos, e as mães, às vezes, quando amamentam uma criança, né? Ou dão uma comidinha para a criança, aí diz, eu vou colocar aqui a criança no ombro para ela rotar, né? Para ela rotar. E é dito, se a criança ela mamar, ela comer alguma coisa, ela rotar, isso não é bom para ela. Eu quero dizer para você que você precisa, você que está ferido, magoado, você precisa arrotar, colocar para fora a sua mágoa. Você precisa fazer uma digestão emocional, porque se você não conseguir fazer essa digestão, colocar para fora essa raiva, essa ira, esse ressentimento, o seu casamento não será reconstruído. Agora eu entendo o seguinte, que um casamento afetado pelo adultério e por outros problemas, um casamento não se cura do dia para a noite. Não se cura do dia para a noite. Isso é fato. Então nós queremos nesta manhã dizer para aquele que traiu, que pecou, né, que o seu arrependimento deve ser mais escandaloso do que o seu perdão. Essa frase eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, um terapeuta familiar, quando ele disse que o seu arrependimento, você que pecou, você que adulterou, o seu arrependimento perante a sua esposa, perante a sua família, deve ser mais escandaloso do que o seu pecado. Você deve mostrar de fato, de verdade, que você realmente está arrependido pelo seu pecado. Eu quero que você saiba que a graça não cancela a colheita do que você plantou. O Dr. Charles Swindoll, ele falou isso. A graça não cancela a colheita do que você plantou. Se você adulterou, se você engravidou um amante, uma moça, uma mulher ou algo semelhante, saiba que essa criança que você gerou como fruto de adultério, você vai pagar um preço. E como nós lemos aqui na palestra anterior, em Provérbios capítulo 6, nós sabemos que um homem que possui sexualmente uma outra mulher casada, esse cidadão ele tem que ter muito cuidado com a sua vida, né? Que a Bíblia diz que essa pessoa passa a correr risco de vida diante da mágoa, da ira, da revolta daquela pessoa que foi vítima do adultério, no caso, o homem traído ou a mulher traída. Então, meu amado ouvinte da palavra de Deus, eu quero concluir essa palestra dizendo para você o seguinte: o ato de perdoar não deve ser uma opção, deve ser uma obrigação para o verdadeiro cristão. Reconheça que não somos máquinas movidas a energias fósseis ou energias combustíveis ou algo semelhante. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos, somos seres morais, temos sentimentos. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil superar uma traição.
mas saiba que o exercício do perdão é algo imprescindível, algo essencial para que o seu casamento possa ser reconstruído. Eu sei que falar de perdão é falar de algo que o mundo sem Cristo não entende. Para esta geração, denominada geração pós-moderna, perdoar é coisa para fraco, é coisa para frouxo, né? Muitos dizem. Para o homem sem Cristo, nesse mundo pós-moderno, o perdão está fora de moda. Mas eu quero que você saiba que falar de perdão é falar de algo que gera paz interior, saúde interior. E nós sabemos o seguinte: o perdão de Deus a nós não custou barato, custou a morte do seu próprio filho. Falar de perdão é falar de algo que irrita, que agride a Satanás e aos seus demônios. Perdoar, como já dissemos, é uma atitude de nobreza, uma atitude cristã. Deve ser algo normal a alguém que já nasceu de novo, alguém que já aceitou Jesus como Salvador. Eu quero que você saiba que perdoar possui alguns efeitos positivos. Perdoar faz bem à vida espiritual. Perdoar faz bem à vida emocional ou sentimental. Perdoar faz bem à vida física ou biológica, que nós sabemos que comprovadamente muitas doenças físicas e emocionais que atingem muitas pessoas é fruto de raiva, ira, mágoa, ressentimentos e por aí vai. Então eu quero concluir essa palestra dizendo para você que o remédio para se curar um casamento infectado pelo adultério, pela infidelidade, pela traição conjugal, chama-se o perdão. E eu sei que talvez você diga: pastor, eu estou lhe ouvindo, eu fui vítima e é muito difícil. Eu não consigo perdoar o meu cônjuge. Mas eu quero aconselhar você a orar, a buscar a Deus em oração. E saiba que Deus é poderoso, não só para salvar a tua vida, salvar a tua alma, mas Deus é poderoso também para restaurar o teu casamento, curar as tuas emoções, curar os teus sentimentos. Você que foi vítima de adultério, eu aconselho você a procurar na sua cidade, na sua igreja, uma igreja séria, um pastor sério, uma irmã em Cristo séria, confiável. Procure compartilhar o problema, a luta, a dificuldade, como esse pecado atingiu a sua família. Peça ajuda e certamente homens e mulheres de Deus poderão ser instrumentos usados pelo Senhor para orar por você, para te aconselhar, para te acompanhar, para que essa crise conjugal possa passar e que você consiga perdoar o seu cônjuge que te foi infiel. E certamente você e a sua família serão beneficiados como fruto do perdão. Que Deus abençoe sua vida. Desejamos trazer outras palestras durante o mês de maio, estudos voltados para a família, e que você possa comentar esse vídeo, compartilhar com outras pessoas, e saiba que nenhum sucesso na vida justifica a infelicidade de uma família. Há muitas pessoas aí até prósperas, né? Financeiramente, materialmente, o status quo lá em cima, mas a família está o quê? Desestruturada. Saiba, nenhum sucesso na vida, nenhuma prosperidade na vida, nenhum êxito material, profissional na vida justifica a infelicidade ou a destruição de uma família. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.